Já sentiu como se estivesse empurrando uma pedra montanha acima apenas para vê-la rolar de volta ao ponto de partida? Aquela sensação de esforço constante, de pressionar contra ventos invisíveis, de tentar provar seu valor a cada passo. Os olhos fixos no horizonte, buscando aquele momento de chegada, de reconhecimento, de validação que parece sempre escapar por entre os dedos. Quantas vezes você se perguntou se está fazendo o suficiente? Se está sendo o suficiente? Se alcançará aquele lugar onde finalmente poderá respirar e dizer: consegui? A verdade incômoda que poucos admitem é que essa sensação de quase lá, essa constante busca por mais, pode se tornar uma prisão invisível. Uma prisão construída não por outros, mas por nós mesmos, tijolo por tijolo, expectativa por expectativa. E se eu lhe dissesse que talvez estejamos entendendo tudo ao contrário, que o verdadeiro poder não está no controlar, mas no confiar, que o caminho para receber o que realmente buscamos pode estar precisamente no ato de abrir as mãos, não em fechá-las com mais força? Há uma confiança que desafia a lógica comum, uma sabedoria antiga que sussurra através dos séculos. O que é verdadeiramente seu não precisa ser perseguido com desespero. O que é genuinamente destinado a você não exige luta incessante, mas presença autêntica. O que aconteceria se, apenas por um momento, você soltasse as rédeas e permitisse que a vida fluísse através de você, em vez de tentar forçá-la a seguir seu roteiro cuidadosamente planejado? Existe uma diferença fundamental entre mover-se pela vida e ser movido pela vida. Quando nos movemos pela vida, carregamos o peso de expectativas, nossas e dos outros. Planejamos meticulosamente, calculamos cada passo, medimos cada resultado. Vivemos no futuro, em um lugar que ainda não existe, sempre ansiosos por chegar lá. O esforço se torna nosso companheiro constante e a exaustão, inevitavelmente, segue seus passos. Mas ser movido pela vida? Isso é algo completamente diferente. É encontrar aquele ponto de alinhamento onde não lutamos contra a corrente, mas nos tornamos parte dela. Onde nossa respiração se sincroniza com o ritmo natural das coisas. Onde percebemos que a vida não é um obstáculo a ser vencido, mas um rio a ser navegado com sabedoria e presença. Nossa sociedade glorifica o esforço incessante. Celebramos aqueles que não dormem, que sacrificam tudo, que conquistam à força de vontade. Raramente paramos para questionar o custo dessa mentalidade. Raramente nos perguntamos se o que perseguimos com tanto fervor realmente ressoa com quem somos em essência. O que acontece quando finalmente paramos, quando finalmente escutamos? O silêncio tem uma sabedoria própria que poucos têm coragem de confrontar. No silêncio, descobrimos que muitas de nossas lutas são contra nós mesmos, contra nossa própria natureza. A autenticidade começa quando permitimos que nossas ações fluam de quem realmente somos, não de quem achamos que deveríamos ser. Quando deixamos de lado as máscaras e os papéis que assumimos para agradar aos outros, algo extraordinário acontece. Sentimos menos resistência. As portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir sem esforço. O paradoxo é que quanto mais tentamos controlar os resultados, mais eles parecem nos escapar. E quanto mais nos rendemos ao fluxo natural, não por passividade, mas por uma profunda aceitação, mais frequentemente nos encontramos exatamente onde precisamos estar. A vida tem sua própria inteligência. Nossos planos são lineares, limitados pela nossa visão parcial. Mas o universo opera em padrões muito mais complexos, tecendo conexões que não podemos prever ou forçar. Quando nos alinhamos com essa inteligência maior, começamos a perceber que talvez não precisemos empurrar tanto. Talvez, apenas talvez, possamos confiar mais e controlar menos. E nesse soltar, nessa rendição consciente, encontramos uma forma de poder que antes não conhecíamos. O poder de fluir, de adaptar,
de transformar os obstáculos em oportunidades. Uma força que não vem de resistir à vida, mas de dançar com ela em perfeita sintonia. O que realmente significa viver em alinhamento com nossa verdade interior. Não é um estado constante de felicidade ou ausência de desafios. É muito mais sutil e profundo que isso. É uma sensação de coerência interna, mesmo quando as circunstâncias externas parecem caóticas. É reconhecer que somos como rios, sempre em movimento, sempre mudando, mas sempre fiéis à nossa natureza essencial. Pense nas estações. A primavera não tenta ser verão. O inverno não se apressa para acabar antes do tempo. Cada estação cumpre seu propósito, manifesta sua beleza única e então, sem resistência, dá lugar à próxima. Há uma sabedoria ancestral nesse ciclo que esquecemos em nossa pressa moderna. Quando nos desconectamos de nossa essência, criamos uma distância entre quem somos e como vivemos. Essa separação gera um vazio que tentamos preencher com conquistas externas, com validação, com posses. Corremos atrás de títulos, status e reconhecimento, acreditando que esses troféus visíveis preencherão o espaço invisível dentro de nós. Mas esses substitutos nunca são suficientes. Como água em uma peneira, escorrem por entre nossos dedos, deixando-nos sedentos novamente. E assim, continuamos o ciclo, perseguindo o próximo objetivo, a próxima conquista, esperando que desta vez, finalmente, nos sentiremos completos. A verdadeira transformação começa com uma pergunta incômoda. E se o que estou perseguindo não for realmente o que desejo? E se estiver correndo na direção errada? A coragem de fazer essa pergunta é o primeiro passo para a autenticidade. A vulnerabilidade é o portal para esse autoconhecimento. É ter a coragem de olhar para dentro e ver o que realmente está lá. Não o que gostaríamos que estivesse, não o que os outros esperam ver, mas a verdade nua e crua de quem somos. Com nossas contradições, nossos medos, nossas imperfeições e também nosso potencial inexplorado. Essa jornada interior não é para os fracos. É mais desafiadora que qualquer montanha a ser escalada ou qualquer meta externa a ser alcançada. Porque confronta nosso medo mais profundo, o medo de que, se formos totalmente autênticos, talvez não sejamos amados, aceitos ou bem-sucedidos pelos padrões convencionais. E, no entanto, é precisamente essa vulnerabilidade que abre espaço para a conexão genuína, com nós mesmos, com os outros, com o mundo ao nosso redor. Quando removemos as camadas de proteção que construímos, quando deixamos cair as máscaras que usamos, criamos solo fértil para o crescimento autêntico. É como uma árvore que finalmente encontra a profundidade certa para suas raízes. Quando estamos enraizados em nossa verdade, não precisamos mais nos curvar a cada vento de opinião externa. Não precisamos mais nos esticar além do que é natural para alcançar um ideal imposto. Podemos simplesmente ser, crescer e florescer em nosso próprio ritmo. E nesse processo de reconexão com nossa essência, começamos a perceber que muitos dos obstáculos que enfrentamos são, na verdade, desvios necessários. São o universo nos redirecionando para um caminho mais alinhado com quem realmente somos, não com quem pensamos que deveríamos ser. Confiar não é fácil. Soltar o controle não é natural para muitos de nós, especialmente quando fomos condicionados a acreditar que o sucesso vem apenas através do esforço implacável, da disciplina férrea, do controle meticuloso. E há momentos em que essa confiança é severamente testada, quando enfrentamos perdas inesperadas, rejeições dolorosas ou longos períodos de espera aparentemente infrutíferos. Quando batemos à porta e ninguém responde. Quando plantamos sementes e nada parece brotar. Quando damos o melhor de nós e ainda assim o reconhecimento não vem. Nesses momentos, a dúvida se instala. Começamos a questionar: será que estou no caminho certo?
Será que devo me esforçar mais? Será que há algo errado comigo? A sociedade nos diz que a resposta é sempre fazer mais, tentar mais, empurrar mais forte. Mas e se esses períodos de aparente estagnação fossem, na verdade, necessários? E se fossem períodos de incubação, onde transformações invisíveis estão ocorrendo abaixo da superfície? Pense na semente sob a terra. Por dias, semanas, às vezes meses, nada parece acontecer. Para olhos desatentos, parece que nada está acontecendo. Mas sob a superfície, uma revolução silenciosa está em curso. Raízes se formam, estruturas se desenvolvem, força se acumula. Tudo em preparação para o momento certo de emergir. Nossa impaciência muitas vezes nos leva a desenterrar as sementes para ver se estão crescendo, interrompendo o próprio processo que tentamos acelerar. Nossa necessidade de controle nos faz intervir em processos que talvez precisassem simplesmente de tempo e confiança. A resiliência verdadeira não está apenas em persistir contra todas as probabilidades. Está também na sabedoria de saber quando recuar, quando mudar de direção, quando permitir que as coisas sigam seu curso natural. Está em compreender que nem toda resistência deve ser combatida. Algumas são sinais de que estamos nadando contra a corrente de nossa própria verdade. Os desafios, vistos por essa perspectiva, não são obstáculos em nosso caminho, são o próprio caminho. Cada dificuldade nos convida a um nível mais profundo de autenticidade e confiança. Cada decepção nos pergunta: você ainda pode confiar? Mesmo quando não vê resultados imediatos? Você ainda pode permanecer fiel à sua essência, mesmo quando o mundo parece não valorizar o que você tem a oferecer? É fácil confiar quando tudo está indo bem. O verdadeiro teste vem nas horas escuras, nos momentos de dúvida, quando parece que fomos abandonados pelo fluxo que antes nos sustentava. Nesses momentos, lembre-se, o tempo opera em uma escala muito maior do que nossa percepção limitada pode compreender. O que parece um desvio pode ser um atalho. O que parece um atraso pode ser uma proteção. O que parece uma perda pode ser uma preparação para algo que nem sequer podemos imaginar ainda. A confiança madura não é ingênua ou passiva. Não é simplesmente esperar que as coisas aconteçam sem qualquer esforço de nossa parte. É uma postura ativa, de abertura, de disponibilidade, de prontidão. É fazer nossa parte. Plantar as sementes, cultivar o solo, remover as ervas daninhas e então ter a sabedoria de dar um passo atrás e permitir que processos maiores que nós façam sua parte. E talvez o desafio mais difícil seja aceitar que nem tudo que desejamos é realmente o que precisamos. Que nem toda porta fechada é uma rejeição. Algumas são proteções, que nem todo não é uma negação permanente. Alguns são apenas um ainda não, um convite para crescermos mais antes de recebermos o que buscamos. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que algo muda dentro de nós. Um momento em que deixamos de lutar contra a correnteza e começamos a nadar com ela. Um momento em que a resistência se dissolve, não porque desistimos, mas porque finalmente entendemos. Esta transformação raramente vem com fanfarras ou anúncios grandiosos. Vem silenciosamente, como o amanhecer que gradualmente ilumina o horizonte. Primeiro, são pequenos sinais, coincidências que não parecem mais coincidências. Encontros significativos que parecem orquestrados por uma inteligência maior. Portas que se abrem sem esforço, como se estivessem apenas esperando que chegássemos ao momento certo. Começamos a notar um fluxo, uma sincronicidade nos eventos. As coisas que antes pareciam fragmentadas e desconexas, agora revelam um padrão coerente. É como se estivéssemos finalmente dançando no ritmo certo, e a vida respondesse com uma coreografia perfeita. Existe uma clareza que nasce desse alinhamento.
uma certeza interior que não vem do ego ou do intelecto, mas de um lugar mais profundo e mais sábio dentro de nós. Decisões que antes pareciam complexas e angustiantes, agora se apresentam com uma simplicidade quase desconcertante. Não porque sejam fáceis, mas porque estamos finalmente sintonizados com nossa bússola interna. E há uma paz que surge quando deixamos de tentar forçar a vida a se conformar com nossos planos limitados. É o alívio de soltar um peso que carregamos por tanto tempo que esquecemos que ele estava lá. O peso das expectativas, do controle, da necessidade constante de provar nosso valor. Esta paz não significa ausência de desafios ou de momentos difíceis. Significa que mesmo no meio da tempestade, há um centro de quietude em nós que permanece inabalável. Um ponto de ancoragem que nos lembra: você está exatamente onde precisa estar. A verdadeira liberdade vem desse desapego. Não é abandonar os sonhos ou objetivos, mas segurá-los com mãos abertas, não com punhos fechados. É compreender que às vezes precisamos abrir mão de algo bom para receber algo alinhado com quem realmente somos. Quando vivemos em autenticidade, atraímos naturalmente experiências e pessoas que ressoam com nossa verdadeira essência. Não precisamos mais nos contorcer para caber em espaços pequenos demais para nós. Não precisamos mais diluir quem somos para sermos aceitos. Em vez disso, encontramos nossos verdadeiros lugares e nossas verdadeiras tribos. E percebemos com uma mistura de espanto e gratidão que muito do que buscávamos tão desesperadamente lá fora sempre esteve dentro de nós. A validação que procurávamos nos outros, a segurança que tentávamos construir através do controle, o sentido de propósito que pensávamos estar em alguma conquista futura, tudo isso já estava presente, esperando apenas ser reconhecido. É como se tivéssemos passado anos procurando por óculos que já estavam em nossa cabeça. A transformação não está em adquirir algo novo, mas em perceber o que sempre esteve lá. Existe uma diferença fundamental entre os desejos que nascem do ego e o propósito que emerge da alma. Os desejos do ego são movidos pela comparação, pela carência, pelo medo de não ser ou não ter o suficiente. São reativos, moldados pelas expectativas externas, pelos padrões sociais, pelo que vemos outros conquistando. O propósito que vem da alma, por outro lado, tem um sabor diferente. Surge como um chamado interno, muitas vezes silencioso, mas persistente. Não é reativo, mas criativo. Não busca preencher um vazio, mas expressar uma plenitude que já existe. Não é movido pelo medo, mas pelo amor. Pelo que verdadeiramente importa para nós, pelo que nos faz sentir vivos e conectados. O paradoxo é que, frequentemente, o que nos é destinado pode diferir significativamente do que inicialmente pensamos querer. O ego busca trilhos já estabelecidos, resultados previsíveis, rotas seguras. A alma nos conduz por caminhos inesperados, por territórios inexplorados, por jornadas que exigem saltos de fé. Quantas histórias conhecemos de pessoas que perderam algo que achavam essencial, apenas para descobrir que essa perda abriu espaço para algo muito mais alinhado com sua verdadeira natureza. O trabalho que parecia perfeito no papel, mas sufocava a criatividade. O relacionamento que parecia ideal por fora, mas não nutria o crescimento interno. A vida meticulosamente planejada que proporcionava segurança, mas não permitia aventura ou descoberta. Quando finalmente nos permitimos soltar essas construções do ego, algo surpreendente acontece. O propósito nos encontra. Muitas vezes vem disfarçado, em formas que não reconheceríamos se estivéssemos procurando com olhos demasiado determinados a ver apenas o que esperamos ver. É como se a vida dissesse: confie em mim. Tenho algo melhor reservado para você do que aquilo que você imaginava para si mesmo.
Esta não é uma visão ingênua ou simplista. Não estou sugerindo que devamos abandonar toda ambição ou esforço. O fluxo natural da vida não exclui a disciplina, o trabalho árduo ou a perseverança. Pelo contrário, quando estamos alinhados com o nosso propósito verdadeiro, esses elementos surgem organicamente, como expressão de quem somos, não como imposições externas. A diferença está na energia subjacente. Quando perseguimos desejos movidos pelo ego, cada passo é uma luta, cada obstáculo é uma frustração, cada atraso é uma punição. Quando seguimos o caminho do propósito, mesmo os desafios têm um significado diferente. São oportunidades de crescimento, convites para maior profundidade, testes que fortalecem nossa resolução. Imagine uma semente de carvalho. Seu propósito é tornar-se um carvalho majestoso, não um pinheiro, não uma palmeira, não qualquer outra árvore. Ela não precisa forçar esse processo ou comparar-se com outras sementes. Ela simplesmente precisa de solo fértil, água, luz solar e tempo. O resto acontece naturalmente, seguindo a inteligência inata de seu DNA. Da mesma forma, cada um de nós carrega um código único, um potencial específico que busca a expressão. Quando nos alinhamos com esse potencial, quando confiamos nele e lhe damos as condições para florescer, experimentamos um sentimento profundo de propósito, não como algo que conquistamos ou alcançamos, mas como algo que permitimos manifestar-se através de nós. Este é, talvez, o convite mais profundo da vida. Reconhecer que não somos tantos autores de nossa história quanto os canais através dos quais ela se revela. Somos menos construtores e mais jardineiros, criando condições, removendo obstáculos, nutrindo possibilidades e então nos maravilhando com o que naturalmente emerge. Voltemos então àquela pergunta inicial. O que acontece quando finalmente soltamos? Quando deixamos de lado a necessidade de controlar cada resultado, de forçar cada porta, de acelerar cada processo. O que descobrimos é uma verdade paradoxal, mas profundamente libertadora. O que é genuinamente destinado a nós nunca precisa ser perseguido com desespero. Vem até nós não através da força, mas através da abertura. Não através da luta incessante, mas através da presença consciente. Isso não significa passividade ou resignação. Significa uma forma diferente de engajamento com a vida. Um engajamento que nasce da confiança, não do medo, da abundância, não da escassez, da autenticidade, não da performance. Quando vivemos dessa forma, algo mágico acontece. As sincronicidades se multiplicam. As conexões significativas florescem. As oportunidades aparecem em momentos inesperados. É como se a vida respondesse ao nosso ato de confiança com uma generosidade proporcional. E mesmo quando enfrentamos desapontamentos, porque eles inevitavelmente virão, há uma compreensão mais profunda de que nem toda porta fechada é uma rejeição. Algumas são proteções. Algumas são redireções para caminhos mais alinhados com quem realmente somos. Algumas são convites para crescer além dos limites que conhecemos. A verdadeira sabedoria está em discernir a diferença entre desistir por medo e soltar por confiança. Entre abandonar algo importante por impaciência e abrir mão de algo que não nos serve mais por clareza. Entre fugir das dificuldades e fluir com os desafios que nos moldam. Talvez a lição mais profunda seja esta. A vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Não podemos controlar todos os ventos, mas podemos aprender a ajustar nossas velas. Não podemos eliminar toda incerteza, mas podemos cultivar uma fé inabalável em nossa capacidade de navegar o desconhecido. E, no fim, descobrimos que nossa maior força não está em nossa capacidade de empurrar contra as marés, mas em nossa disposição para dançar com elas.
não está no controle rígido, mas na adaptabilidade fluida. Não está na resistência teimosa, mas na resiliência graciosa. Então, solte as rédeas. Confie no processo. Entregue-se não ao destino cego, mas à sabedoria da vida que opera através de você e ao seu redor. O que é verdadeiramente seu encontrará seu caminho até você. O que está alinhado com sua essência mais profunda manifestar-se-á no tempo certo, da forma certa. E enquanto isso, esteja presente. Cultive o solo fértil da autenticidade. Remova as pedras da dúvida e do medo. Regue as sementes da confiança e da aceitação. E então, observe com admiração o jardim único e irrepetível que floresce. Não pela força de sua vontade, mas pela expressão natural de quem você realmente é. Pois no fim, é disso que se trata a jornada. Não de chegar a um destino predeterminado, mas de descobrir, passo a passo, momento a momento, a beleza do caminho que somente você pode percorrer. Um caminho que se revela não quando nos esforçamos para ver o futuro, mas quando temos coragem de estar plenamente presentes no agora.